Queridos amigos e irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Rodrigues, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás. Na nossa leitura bíblica diária, hoje meditaremos no capítulo de número 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Este capítulo registra o discurso do diácono Estevão e o seu martírio. Estevão era um dos 7 diáconos que foram consagrados para os serviços administrativos da Igreja de Jerusalém. O capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos começa exatamente então com o discurso de Estevão. Este é o discurso mais longo registrado no livro dos Atos dos Apóstolos e também um dos mais importantes. Nele, Estevão recapitulou toda a história de Israel e as contribuições feitas por alguns dos seus principais líderes, a conferir: Abraão, Atos 7, 2 a 8, José, Atos 7, 9 a 17, Moisés, Atos 7, 18 a 44, Josué, Atos 7, 45, Davi e Salomão, Atos 7, 46 a 50. Este discurso foi mais do que uma narração de fatos conhecidos. Também foi uma refutação das acusações dos líderes religiosos contra Estevão e uma revelação dos pecados da nação de Israel. Estevão usou as próprias escrituras dos judeus para provar que a sua nação era culpada de pecados piores do que aqueles dos quais ele era acusado. A cegueira espiritual daqueles homens era tamanha que o seu maior erro foi interpretar de forma errônea suas próprias raízes espirituais. Estevão começa o seu discurso falando sobre a glória de Deus e termina falando com o Deus da glória. Você pode ver essa curiosidade, conferir em Atos capítulo 7, versículo 2 e Atos 7, versículo 55. Esta glória que Estevão tanto prezava estava sobre sua vida durante todo o tempo em que ele discursava. Ela foi evidenciada pelos seus próprios acusadores. No último versículo do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, diz que todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Você pode ver em Atos 6,15. Um ponto importante a se analisar aqui é que naquele momento, entre acusadores e acusado, Estevão era o único que representava a verdadeira nação israelita, já que Israel foi a única nação que havia recebido o privilégio de ter a glória de Deus como parte da sua herança. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 9, versículo 4. Glória é essa que, infelizmente, havia partido de Israel. Primeiro do tabernáculo, você pode conferir em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 19 a 22. Depois do templo, livro do profeta Ezequiel, capítulo 10, versículos 4 e 18. Mas que, felizmente, e graças a Deus, essa glória havia voltado com a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Você pode conferir no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E estava sendo rejeitada mais uma vez por aqueles pelos quais ela veio. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Estevão, em seu discurso, relata para a nação israelita, que ali estava representada pelos principais líderes religiosos e políticos, que ao longo da sua história, eles não só rejeitaram, mas também perseguiram e até mataram os profetas que Deus havia lhes enviado para os guiar e os livrar do caminho da perdição. A maior prova disso foi a crucificação do próprio Messias, o Filho de Deus. Atos capítulo 7, versículo 52. Devemos lembrar que Estevão era mais um desses e que ali estava tentando abrir os olhos da nação israelita acerca dos seus pecados e que estava sendo acusado injustamente por falsas testemunhas,
subornadas, diga-se de passagem. Essas testemunhas acusavam Estevão de falar blasfêmia e também transgredir contra a lei de Moisés. Lei esta que a própria nação de Israel havia transgredido por suas gerações, desde que haviam recebido de Deus, por intermédio de Moisés, no deserto junto ao Monte Sinai. No livro do Êxodo, capítulo 32, registra o episódio do bezerro de ouro que o povo de Israel construiu para adorar. Este episódio nos mostra o quanto Israel foi ingrato e rebelde para com o Senhor seu Deus. Essas foram as palavras que o Senhor havia dito ao seu povo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás. Você pode observar em Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 5. Eles não só fizeram a imagem, como também a adoraram, e ainda chegaram ao ponto de dizer que aquele bezerro de ouro havia sido o Deus que os tirara do Egito. Você pode conferir essa verdade no livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 4. É importante ressaltar que os hebreus haviam adorado ídolos no Egito enquanto eram escravos de Faraó. Isso você pode observar lendo Josué, capítulo 24, versículo 14, e também o livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículos 7 e 8. Porém, Deus os tiraram do Egito, da casa da escravidão de Faraó, e os advertiu que não mais fizessem adoração a ídolos, porque Deus abomina a idolatria. Deus os disciplinou repetidamente e enviou seus profetas para adverti-los acerca desse assunto. Estevão, em seu discurso, estava exatamente trazendo-lhes à memória todos os seus erros. Tais verdades ficam evidentes nos versículos 39 a 41 do capítulo em questão, quando ele diz: Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Por causa da idolatria e, consequentemente, da desobediência, Deus havia retirado do seu povo a sua glória e os tinha abandonado. Estevão disse isso com clareza no versículo 42 do capítulo que estamos lendo. Esse versículo deve ser comparado também com os versículos 24 a 28 do capítulo 1 da Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Ao discorrer o seu discurso, Estevão fala para aqueles homens que eles eram homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, e que eles sempre haviam resistido ao Espírito Santo e que os mesmos eram como seus pais, que haviam perseguido e matado os profetas. Você pode conferir os versículos 51 e 52. O que era bem verdade. Aqui se aplica o ditado: a verdade dói. E o ponto culminante da revolta dos religiosos dá-se-á no versículo 54, onde diz que, ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Veja, tamanha era a ira daqueles líderes religiosos contra o servo de Deus. Eis o ponto culminante do discurso de Estevão, a aplicação pessoal que traspassou o coração dos seus ouvintes. Ao longo dos séculos, Israel se recusava a se submeter a Deus e a obedecer às verdades por ele reveladas. Seus ouvidos não suportavam ouvir tais verdades,
e, em decorrência disso, mataram o próprio Messias. A nação israelita não quis aceitar a verdade que Deus tinha revelado ao longo dos tempos. Ao invés de enxergar a verdade de Deus como uma semente que produz frutos e mais sementes, os líderes religiosos embalsamavam a verdade e se recusavam a aceitar qualquer coisa nova. Quando Jesus veio ao mundo, a verdade de Deus estava incrustada de tantas tradições que o povo não conseguiu reconhecê-la quando esta lhe foi apresentada. As tradições mortas dos homens haviam substituído a verdade viva de Deus. Leia Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 10 a 20. Esse trecho fala das tradições dos anciãos. Nos versículos 55 e 56 do capítulo 7 de Atos, relata que Estevão teve uma linda visão. Estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Imagine agora, amigos, a cena que veremos a seguir. Aqueles homens, ao ouvir o diácono Estevão dizendo que via os céus abertos e a glória de Deus, e via Jesus Cristo, o Filho de Deus, Eles não suportaram ouvir tais palavras. E a Bíblia relata que eles começaram a gritar com voz alta e tapar os ouvidos. Olha só que cena. Um monte de homens barbados, que se diziam juízes para o julgamento de um homem inocente, diga-se de passagem, agora eles estavam gritando e tapando os ouvidos para não ouvir a defesa. Você pode ver isso no versículo de número 57 do capítulo em questão. A ira daqueles homens foi tão grande que eles se lançaram contra Estevão e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. A palavra de Deus nos relata ainda que o diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Assim morreu Estevão, o grande servo de Deus. Aqui nós terminamos o capítulo de número 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Continuaremos na nossa leitura bíblica diária e que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. Um grande abraço a todos, fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.